Terceiro vídeo sobre o pós-humanismo, dando continuidade ao nosso assunto de questionar, de se perguntar quais as configurações que o humano atinge hoje na realidade contemporânea a partir do uso de artefatos, a partir da medição de características biológicas, a partir de próteses, uso acoplado de objetos tecnológicos, artefatos e tudo mais. No último vídeo eu estava falando um pouco da importância de se considerar o ciborguismo como um outro movimento dentro do pós-humanismo, um movimento mais otimista, e eu entrei na discussão sobre as técnicas de automonitoramento, autocontrole, as formas como isso alavanca a possibilidade de pensar em uma identidade menos rígida, mais flexível, mais aberta à alteridade e às diferenças, e ao mesmo tempo colocando em xeque o pensamento de Foucault sobre técnicas de saber, poder na constituição do sujeito humano. E de que forma Foucault entra mais profundamente nessa discussão do pós-humanismo? Se a gente for considerar a existência, então, de práticas diárias de automonitoramento, como mostra o biohacking, né, de controlar os seus batimentos cardíacos, controlar o seu sono, controlar as calorias que você consome, controlar todas as substâncias que você ingere, seja açúcar, cafeína, carboidratos, glúten, proteínas, etc. e tal, controlar o quanto que você corre, os quilômetros que você anda, os passos que você dá, com o intuito de agir sobre o seu corpo, sobre o seu sistema, muitas vezes para potencializar as suas capacidades, há um paralelo, sim, ao que Foucault chama de tecnologias de si. É claro que Foucault vai tratar essas tecnologias de si como uma maneira de o sujeito se cuidar, se entender, se compreender, ou seja, trata-se de um elemento essencial no processo de subjetivação que o Foucault estuda. Só que, para Foucault, as tecnologias sempre tiveram e sempre vão ter uma relação com os atos de dominação, seja através de instituições, seja através da tecnologia, das técnicas de si mesmo, na dominação sobre si e sobre os outros. E essas tecnologias, essas técnicas atuam no sentido de, então, modificar esse indivíduo, não apenas permitindo adquirir certas habilidades, mas também certas atitudes, certas práticas com relação à vida. Trata-se, então, de uma maneira de viver, de formas de vida moldadas, forjadas dentro desse contexto de uso de técnicas. É claro que Foucault, para estudar isso, eu até já falei num vídeo bem do passado, quando falei de subjetividade, o cuidado de si, ele é calcado para o Foucault de uma maneira um pouco positiva. Não que não tenha tido efeitos negativos ao longo da história, mas ele usa o cuidado de si, que ele vai estudar junto com os gregos, como um elemento para repensar uma ética e uma estética da existência na contemporaneidade e tentar resgatar isso que se perdeu ao longo dos tempos através de práticas de cuidado de si. E o que os gregos traziam de inspiração para esse processo de reconhecer a si mesmo, analisar os seus pensamentos, analisar suas ações? Era uma maneira de cuidar de si mesmo, de agir sobre o seu espírito e também sobre o seu corpo para regularizá-lo dentro do que daquela época, naquela situação, era então esperado. E o que era esperado naquela época? Um cidadão político ativo, que soubesse pensar, que soubesse dialogar, que ao mesmo tempo cuidasse de si, observasse seus pensamentos, observasse seu corpo. E para isso, então, existiam diferentes técnicas de si, técnicas de autoconhecimento. E isso seria, então, a chave para a felicidade no mundo dos gregos.
cuidar de si, aprender a cuidar de si, tornarmos médicos de nós mesmos. Isso é essencial. E a escrita era uma maneira de cultivar, então, essas técnicas de si. Escrever diários, vigiar os pensamentos, vigiar o nosso estado mental, o nosso estado físico, o nosso estado emocional. Os sonhos também serviam para que o sujeito entendesse a si mesmo. E era uma maneira também de traduzir, muito antes da psicanálise, uma maneira de traduzir o que na ordem do corpo estava em excesso ou estava em falta, e o que na ordem da alma era medo ou desejo. E a medicina, ela surge então nessa época dos gregos, calcada nesse conceito de cuidar do corpo, que ao mesmo tempo era cuidar da alma. Tanto que para os gregos a medicina ela não regulava apenas a saúde dos sujeitos, mas a regra de como eles deveriam viver para serem reconhecidos enquanto sujeitos. Desse modo, esse cuidado de si, ele partilhava, junto com a medicina, uma série de práticas de vigília, de atuação sobre a perturbação da mente, porque a perturbação da mente ela poderia causar perturbações no corpo. As paixões, muitas vezes, elas eram associadas a doenças e que geravam estados que perturbavam, então, o equilíbrio dos humores do indivíduo. Só que se a gente pula hoje para a contemporaneidade, para os nossos processos, a gente percebe aí uma outra agenda, um outro registro de entender essas práticas que estão um pouco distantes até de conceitos éticos, que eu até coloquei no primeiro vídeo da série sobre o pós-humanismo, que justamente não se questiona os efeitos éticos práticos que essas modificações corporais podem ocorrer e podem gerar no contato de um com o coletivo. Afinal de contas, isso era uma preocupação essencial no mundo grego e que parece que se perdeu, tem se perdido cada vez mais. No momento de ter a meta de alcançar o pós-humano, manipulando DNAs, controlando o funcionamento do corpo por meio de dietas, por meio de outros elementos até artificiais, drogas, controlar até a mente, controlar esses humores através de uma medicalização excessiva que a gente observa hoje na sociedade atual, a gente percebe como muitas vezes a ética ela não é uma questão que se coloca, muito pelo contrário. O que parece estar em jogo é apenas um bem-estar individual voltado à potência, ao exercício de uma potencialidade de um ganho, talvez, que isso supera os ganhos na média de uma pessoa humana comum, sem intervenções. Então, é transpassar esses limites que está em jogo, né? Para ter uma maior potencialidade, para poder competir melhor com os outros, ter uma performance melhor. E isso acaba extinguindo essas questões éticas. Por outro lado, enquanto Foucault trabalha positivamente com essa questão do cuidado de si, a gente tem, claro, hoje a vida imbricada nesses dispositivos técnicos que nos permitem cada vez mais assumir esse controle sobre esses agenciamentos que antigamente eram agenciamentos de poder que vinham de fora. Hoje nós temos a possibilidade nas nossas mãos de conformar essas novas formas de ser, cada vez mais baseadas em elementos de gestão que surgem dessas associações dos nossos dados com os sistemas, com os equipamentos, com os artefatos tecnológicos. Então a gente está num registro no qual as técnicas de poder operam e fazem-se presentes cada vez mais nesses momentos em que nós voluntariamente transferimos, fazemos questão de gerenciar, de gestar as nossas vidas a partir do auxílio desses artefatos sociotécnicos. Além disso, a gente sugere
aqui com esse raciocínio é que existe uma nova forma de poder em que nos faz crer que nós somos os meramente responsáveis pela gestão de nossas vidas, pois é a partir de nós que parte essa vontade de criar um diário virtual dos nossos, que contabilize as nossas práticas cotidianas. Só que, por um outro lado, tem toda uma questão de acesso a esses dados, que, por hora, não sabemos nas mãos de quem estão. Claro que sabemos que está na mão das grandes corporações, dos donos dos aplicativos, e esses dados têm uma série de consequências se manipulados, se analisados, se vistos em conjunto, eles podem conformar tendências, e que é de fato um saber que escapa, então, novamente ao sujeito, está na mão do outro através dessas técnicas de poder de coleta muito sutil de dados. E ao mesmo tempo a gente faz crer que nós somos autônomos, e aí que entra novamente a crítica ao pós-humanismo do biohacking, que nos faz crer que nós somos os únicos responsáveis e temos liberdade e autonomia individual para realizar essas mudanças, mas a gente não se questiona, esse raciocínio não questiona o que aconteceria ao redor e não questiona o poder ao qual nós estamos submetidos totalmente ao tentar conformar as nossas individualidades a partir desse tipo de prática de autorregulação da vida. Então, mais do que técnicas de si, conforme diz Foucault, talvez seriam técnicas de dominação individual que atuariam de uma maneira muito constante e muito presente na conformação da subjetividade contemporânea, cada vez mais, então, imbricadas às práticas de uso de tecnologias, celulares, principalmente aplicativos e outros programas. O que temos, então, são práticas de governamentalidade, nos termos de Foucault, fazer uns agirem sobre os outros, fazer o poder ser exercido, sujeitos totalmente autogovernáveis, com base em critérios estabelecidos de acordo com lógicas de desempenho e de gestão de riscos, conformando assim modos de viver cada vez mais amparados pela posse e necessidade desse monitoramento, desse uso constante desses artefatos. Estamos então num momento de crise, segundo esse raciocínio, justamente porque ao invés de serem tecnologias que permitiriam o autodomínio para um aprimoramento, para uma vida mais plena, justa e feliz, estaríamos então num momento de derrocada de tudo isso, uma vez que isso é usado para competirmos uns com os outros e para sairmos dessa posição de humano, de um super-humano que não, no fundo, não busca... não é que ele não busca a felicidade, mas a felicidade está atrelada a um alto desempenho, está atrelada a outros parâmetros que não são os parâmetros de uma ética da existência, muito menos uma estética da existência calcada no autoconhecimento. Essas são algumas ideias que podemos tirar, então, da discussão do pós-humanismo.